Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento sobre AWS. Vamos dar continuidade ao serviço Lambda. Nesta aula, vamos dar continuidade a alguns conceitos e características básicas e algumas configurações da nossa função Lambda. Nesta aula, vamos ver mais algumas configurações básicas da função Lambda, como utilizar triggers, como fazer o deploy em uma VPC, utilizar variáveis de ambiente, o que é o timeout ou tempo de execução, simultaneidade, como executar novos testes, como configurar a memória da nossa função Lambda e como utilizar códigos ou novas linguagens. Vamos então para o console Lambda criarmos mais uma função. Vamos clicar aqui então em criar função e novamente vamos utilizar um esquema. Vou procurar por hello e vou dar um enter aqui para encontrarmos as versões de Hello World. Só que dessa vez vamos utilizar a Hello World Python. Vamos para a configuração. Precisamos dar um nome para essa função. Vocês podem colocar o que for mais conveniente. E precisamos determinar qual a função de autorização que vamos utilizar. O ideal é que vocês reutilizem a que criamos na última aula. No meu caso aqui, a Hello Chris Lambda. Vou selecionar para continuarmos aqui a criação da nossa nova função. Após escolhermos a nossa role, vamos descer, passar pelo código padrão de Hello World e vamos clicar em criar função. Pronto, nossa função em Python já está criada. Primeiramente vamos falar sobre gatilhos, que são como acionar as nossas funções Lambda. Vou clicar aqui em gatilho e podemos ver aqui que temos várias formas de chamarmos nossas funções Lambda. API Gateway, que podemos expor nossa função Lambda para chamadas REST, Alexa, DynamoDB. Podemos também linkar a eventos do S3, como por exemplo, ao deletar um arquivo, mando um e-mail para o dono deste bucket. Aqui em acionar destinos é com o que vamos linkar o nosso serviço. Qual serviço nossa função Lambda vai acionar ou chamar. É por aqui que nós fazemos esse link. Então podemos configurar tanto um chamador quanto quem a minha função Lambda precisa acessar. Como eu mencionei, podemos ter uma deleção no bucket S3 que vai disparar um evento chamando a nossa função Lambda, que vai se conectar a um serviço de SES, que irá disparar um e-mail para o nosso usuário, o que vamos ver em uma aula seguinte. Um pouco mais abaixo temos nosso console de desenvolvimento, onde podemos digitar o código diretamente ou copiar. Podemos fazer um upload de um arquivo .zip com todas as nossas classes e nossos arquivos de desenvolvimento. Ou podemos ter os nossos arquivos também em um bucket S3. A vantagem do arquivo zip é que podemos comprimir o nosso código para que ele ocupe menos espaço de memória. Assim, no tempo de execução, ele faz a descompressão e executa o código. A segunda opção é em qual linguagem nosso código vai rodar. No caso, temos várias versões do Python, como podem ver. Temos Node.js, Java, Go e as demais linguagens que já comentamos. Aqui temos nossa IDE, faz parte do Cloud9 da AWS, está disponível aqui dentro da função Lambda para fazermos nosso código. Então vamos começar a descer e ver mais algumas opções aqui, começando pela parte de variáveis de ambientes. Então eu posso clicar aqui em editar e aqui podemos criar algumas variáveis. Então você pode criar uma chave para sua variável, que vai ser o nome dela, e o seu valor. Por exemplo, se fosse uma variável dev,
ela poderia aqui conter, por exemplo, o endereço do banco de dados de desenvolvimento. E a variável prod ter o endereço aí do banco de dados de produção. No caso, eu vou criar uma variável simples aqui com a chave criador, o meu nome Cristiano Pelizari, e uma variável de ambiente, por exemplo, chamada ambiente, e o nome dev, somente para testarmos o nosso código. Vou salvar e vamos fazer aqui uma alteração no nosso código. Antes de alterar o código, queria mostrar uma opção avançada, mas que não vamos alterar nesta aula. Nós podemos criptografar as nossas variáveis de ambiente. Desta forma, somente as aplicações ou usuários com autorização poderiam ter acesso a essas variáveis, deixando nossa aplicação ainda mais seguras. Na próxima aula, vamos mostrar como criptografar e utilizar chaves seguras para utilizar em momento de execução, deixando assim nossa aplicação ainda mais seguras. Vamos então ver mais algumas configurações básicas da nossa função lambda. Começando pela memória, que vai de 128, vou aumentar aqui para 256, podendo chegar até 3 GB de memória. Podemos também configurar o timeout da nossa função, que pode ser até 15 minutos. O padrão é 3 segundos, mas podemos deixar com menos ou mais tempo de timeout. E aqui abaixo temos qual é a service role ou quais são as autorizações que a minha função lambda tem. Resumindo, é qual serviço a minha função tem acesso. Só para fazer um comentário adicional, por que deixar um tempo limitado de timeout? Se no seu pior cenário sua função vai rodar em até 5 segundos, deixe seu timeout com esse tempo. Pois se você deixar um tempo muito grande e a sua função ficar esperando pelo retorno de uma conexão com o banco ou uma resposta e ela não der um timeout em pouco tempo, você vai pagar pelo tempo máximo de execução. Ou seja, o ideal no modelo cloud é que você fale rápido para poder tratar os seus erros. Outra feature interessante da Lambda é poder gerar ela dentro de uma VPC. Vou clicar aqui em editar e aqui podemos selecionar uma VPC que já criamos. No caso, toda conta vem com uma VPC padrão. Provavelmente, se vocês ainda não trabalharam com uma VPC adicional, aqui vocês só vão ver essa padrão. Como eu já criei uma customizada, eu vejo tanto a padrão quanto a minha VPC customizada. Assim, se eu quiser ter mais segurança na execução da minha função lambda, eu posso executar essa função dentro de uma VPC privada, totalmente segura, dando assim um pouco mais de segurança para minha execução. Seguindo aqui nas nossas configurações básicas da nossa função lambda, temos simultaneidade. Como já falamos, a função lambda ela faz escalonamento horizontal, ou seja, podemos ter até 999 execuções em paralelo para dar respostas para os nossos chamadores. Vamos então criar um caso de teste aqui, como fizemos na última aula, para testar essa funcionalidade aqui da nossa função lambda. Vou alterar nossas variáveis só para ter algo diferente aqui do default e vou salvar. Pronto, assim já podemos testar nossa função na forma padrão, que é até 999 execuções simultâneas. Então fazemos a nossa execução e temos a nossa resposta conforme o esperado, pois fizemos apenas uma chamada e ela tem essa capacidade de fazer o atendimento. Vamos então voltar lá para a nossa configuração básica e fazer uma pequena alteração para testarmos a simultaneidade. Se voltarmos aqui na nossa opção, vamos colocar como 0. Assim podemos testar o erro que acontece quando alcançamos o limite de 999 ou se restringimos para um limite menor, como 100 execuções acontecendo em paralelo. Pronto, a nossa chamada de API falhou, pois o rate ele foi excessivo.
Assim, a aplicação chamadora teria que tratar esse erro. Como já sabemos que a capacidade de atendimento foi excedida, a aplicação chamadora deveria dar um wait de 1 segundo e refazer essas chamadas. E se ela tiver várias chamadas para fazer de forma simultânea, ela deveria enfileirar e chamar novamente em alguns segundos, até que a capacidade de atendimento seja reestabelecida. Voltamos aqui a nossa parametrização para 10, assim posso ter 10 chamadas simultâneas, e se testarmos de novo a nossa função, ela será atendida com sucesso. A próxima configuração ou feature interessante que vamos testar é o timeout da nossa função lambda. Então eu posso dar um import aqui do time e podemos utilizar o time.sleep. Assim podemos fazer um wait aqui na nossa função e assim conseguimos testar o comportamento da nossa função lambda quando ocorre um timeout. Como vocês se lembram, o padrão da função lambda é de 3 segundos de timeout, então colocamos o nosso sleep para 4 segundos para vermos qual será o comportamento. Pronto, podemos ver que temos um erro de timeout. Como mostramos na configuração, a função lambda ela pode durar até 15 minutos, e isso é totalmente parametrizado. E o importante é saber que a gente tem essa configuração. Assim que a gente determina e cria a nossa função lambda, é importante fazer uma métrica e saber qual que é o tempo médio e também o tempo máximo que ela deve ocorrer ou executar. Uma vez que pagamos pelo tempo também de execução da nossa função, nós temos o conceito de cloud que chama Fail Fast and Learn Fast. Assim que a gente identificar um problema, se sair do comportamento comum, é importante que a gente identifique da forma mais rápida possível e possamos fazer o incremento e a melhoria do nosso código de forma contínua e sempre ágil. Seguindo então nos nossos exemplos padrões, vamos eliminar aqui o time.sleep, pois já testamos o comportamento de timeout padrão. Agora vamos testar a utilização das nossas variáveis de ambiente. Como conseguimos utilizar ela no nosso código e retornar e manipular ela em prol aí da nossa função e utilização. Vamos então remover o import aqui do time e importar agora o OS, que é de sistema operacional. Assim conseguimos utilizar as duas variáveis. Vamos criar aqui então duas variáveis em tempo de execução, ambiente 1 e 2, para receber as variáveis de ambiente e poder trabalhar com elas. Acessando o objeto OS que importamos, conseguimos utilizar o getEvent, que pode importar as variáveis de ambiente. Então vou copiar aqui nas duas linhas e vamos ver as variáveis aqui, os nomes que determinamos em cada uma. No meu caso, a primeira seria ambiente, então entre aspas simples, eu vou colocar aqui o nome da minha primeira variável que eu vou receber. No meu caso é criador primeiro. E vamos importar a segunda. Novamente entre aspas simples. Vou colocar a variável aqui ambiente. Vamos só conferir aqui ambiente e criador. Então já estou recebendo as duas. Agora vamos fazer a impressão com a função print. Coloco a variável ambiente1 e ambiente 2 para vermos se ela será gerada no log aí de processamento. Além de imprimir aqui no log de processamento, vamos dar o return da nossa função, pois ela precisa retornar alguma coisa. Então vamos colocar aqui um texto e as variáveis aí de ambiente para que seja impressa aí uma mensagem para o nosso chamador. Então vou colocar aqui criador da função. Em seguida vou concatenar aqui com o sinal de mais a minha variável ambiente1
que tem o nome do criador da função, minha variável de ambiente, e vou concatenar mais um texto aqui, que seria o nome do ambiente, né, que tem a variável ambiente, que no caso está como dev, e concatenar com a variável ambiente2, que teria o nome do ambiente. Vamos aqui testar então a nossa função aqui ao vivo. Tivemos um erro aqui inesperado, ele fala que a variável ambiente não foi criada. Aparentemente aqui ela existe. Uma coisa que pode ser aqui no meu texto é a barra aqui. Vamos eliminar e colocar essa barra ela não pode no Python, no texto. Vamos colocar um tracinho e ver se executa normalmente. Pronto. Nossa execução foi concluída com sucesso. Como podemos ver, foi retornado o nosso texto concatenado, criador da função, Cristiano Pelizari, traço ambiente, dev, que foi o nosso retorno. Aqui vemos a impressão via log de cada variável que utilizamos e as variáveis de ambiente, que é Cristiano Pelizari e dev. Temos a duração aí do retorno da nossa função e o tempo que ele foi cobrado, assim como já vimos nas aulas anteriores. Bom, pessoal, estou encerrando por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do tema e como abordamos ele. Se vocês gostaram, deixe seu like e o seu comentário. Assim podemos melhorar cada vez mais o nosso treinamento. Obrigado.